Prepare-se para testemunhar a fúria da natureza como nunca antes. Neste planeta que chamamos de lar, sob a beleza serena de montanhas imponentes e oceanos vastos, existe um poder bruto e incontrolável. Uma força que pode remodelar continentes, engolir cidades e abalar a própria estrutura da civilização humana. Hoje, vamos explorar 7 desastres naturais que mostram o poder devastador da Mãe Natureza. Em um dia tranquilo de primavera, no ano de 2011, nas profundezas do Oceano Pacífico, a placa tectônica abaixo do Japão se moveu, desencadeando um terremoto colossal de magnitude 9.1. A terra tremeu violentamente, abrindo fendas no solo e derrubando edifícios como se fossem castelos de cartas. Mas o verdadeiro horror estava por vir. O terremoto gerou um tsunami monstruoso, uma série de ondas gigantescas que se ergueram do oceano, impulsionadas por uma força implacável. As ondas, algumas com mais de 30 metros de altura, avançaram em direção à costa com uma velocidade aterrorizante, engolfando tudo em seu caminho. Cidades e vilarejos costeiros foram obliterados em questão de minutos. Carros, barcos e casas foram arrastados pela torrente implacável como brinquedos descartados por uma criança furiosa. O rugido ensurdecedor da água engolindo a terra ecoou pelos vales e montanhas, um testemunho da fúria da natureza. Na usina nuclear de Fukushima Daiichi, a catástrofe se agravou. O tsunami invadiu as defesas da usina, causando um colapso catastrófico que liberou material radioativo no meio ambiente. O mundo assistiu com horror enquanto a crise nuclear se desenrolava, adicionando outra camada de tragédia a um evento já devastador. O número de mortos do tsunami de Tohoku chegou a mais de 15.000, com milhares de pessoas desaparecidas e presumidas mortas. A tragédia deixou uma cicatriz indelével na psique japonesa, um lembrete constante do poder bruto e imprevisível da natureza. No final de agosto de 2005, os olhos do mundo se voltaram para o Golfo do México, onde uma tempestade monstruosa estava se formando. Batizado de Katrina, este furacão de categoria 5, a classificação mais alta na escala de Saffir-Simpson, estava prestes a desencadear uma catástrofe de proporções épicas na costa do Golfo dos Estados Unidos. Em 29 de agosto, o Katrina atingiu a costa dos Estados Unidos com força total, trazendo consigo ventos implacáveis de mais de 280 km por hora e chuvas torrenciais. A cidade de Nova Orleans, Louisiana, situada em uma área vulnerável abaixo do nível do mar, estava diretamente em seu caminho. Os diques que protegiam a cidade, já enfraquecidos pela negligência e pela falta de manutenção, cederam sob a fúria do Katrina. A água engolfou Nova Orleans com uma velocidade aterrorizante, inundando casas, empresas e ruas inteiras. A cidade, outrora vibrante e cheia de vida, transformou-se em um turbilhão de destroços, lama e água da enchente. O caos e o desespero tomaram conta das ruas. Pessoas ficaram presas em suas casas, forçadas a se refugiar em telhados enquanto a água subia. Os serviços de emergência ficaram sobrecarregados, lutando para responder à escala da catástrofe. O furacão Katrina deixou um rastro de devastação inimaginável. Mais de 1.800 pessoas perderam suas vidas, e os danos materiais foram estimados em mais de 100 bilhões de dólares. A cidade de Nova Orleans, outrora um centro cultural vibrante, foi deixada em ruínas, e sua recuperação levaria anos de trabalho árduo e bilhões de dólares em investimentos. A Austrália, uma terra de beleza natural incomparável, abriga uma variedade impressionante de vida selvagem e ecossistemas únicos. Mas no final de 2019, uma série de incêndios florestais sem precedentes varreu o país, transformando vastas extensões de mata nativa em um inferno. Impulsionados por uma combinação mortal de temperaturas recordes, seca prolongada e ventos fortes,
Os incêndios se espalharam com uma velocidade e ferocidade assustadoras. As chamas, alimentadas pela vegetação seca, saltaram de árvore em árvore, criando um inferno implacável que devastou tudo em seu caminho. A fumaça densa e sufocante dos incêndios cobriu cidades inteiras, transformando o dia em noite e criando uma névoa tóxica que representava um risco significativo para a saúde humana. Milhões de hectares de terra foram reduzidos a cinzas, incluindo áreas de importância ecológica significativa. O impacto sobre a vida selvagem foi catastrófico. Estima-se que bilhões de animais, incluindo coalas, cangurus e pássaros nativos, tenham morrido nos incêndios. Muitas espécies já ameaçadas foram empurradas para mais perto da extinção. Suas populações dizimadas pela perda de habitat e escassez de alimentos. As comunidades locais também foram devastadas pelos incêndios. Casas e empresas foram destruídas, deixando milhares de pessoas desabrigadas e enfrentando um futuro incerto. Os bombeiros trabalharam incansavelmente, arriscando suas vidas para combater as chamas e proteger as comunidades. Mas a escala da catástrofe era impressionante. No dia 26 de dezembro de 2004, um evento catastrófico de proporções inimagináveis ocorreu no Oceano Índico. Um terremoto submarino colossal, com uma magnitude de 9,1, sacudiu o fundo do oceano na costa da ilha de Sumatra, na Indonésia. O terremoto gerou um tsunami monstruoso, uma série de ondas gigantescas que se espalharam pelo Oceano Índico a velocidades de até 800 km por hora. As ondas, algumas com mais de 30 metros de altura, atingiram as costas de 14 países, deixando para trás um rastro de devastação inimaginável. A Indonésia, o país mais próximo do epicentro do terremoto, foi a mais atingida. A província de Aceh, na ponta norte de Sumatra, foi devastada pelo tsunami, com cidades e vilarejos inteiros reduzidos a escombros. As ondas gigantescas invadiram a costa, engolfando tudo em seu caminho e arrastando pessoas, carros e edifícios para o mar. A Tailândia, Sri Lanka, Índia e outros países do Oceano Índico também foram atingidos pelo tsunami, embora com menos intensidade. As ondas gigantescas causaram destruição generalizada em áreas costeiras, destruindo casas, hotéis e infraestrutura turística. O tsunami do Oceano Índico foi um dos desastres naturais mais mortais da história registrada, com um número estimado de 230 mil vítimas. A tragédia deixou uma cicatriz indelével na psique do mundo, destacando o poder bruto e imprevisível da natureza e a importância da preparação para desastres. No ano de 79 d.C., o Monte Vesúvio, um vulcão adormecido que pairava sobre as cidades romanas de Pompeia e Herculano, despertou de seu sono com uma fúria cataclísmica. O que antes era um pico tranquilo, coberto por vinhedos verdejantes, transformou-se em uma torrente de fogo, fumaça e morte, mudando para sempre o destino dessas cidades vibrantes. A erupção começou com uma série de tremores menores, que inicialmente foram ignorados pelos moradores de Pompeia e Herculano, acostumados à atividade sísmica da região. No entanto, à medida que o dia avançava, o Vesúvio começou a lançar uma coluna colossal de cinzas e pedra-pomes no ar, criando uma nuvem escura e ameaçadora que encobriu o sol. A chuva de cinzas e pedra-pomes intensificou-se rapidamente, cobrindo Pompeia com uma camada sufocante de detritos vulcânicos. Os telhados das casas desabaram sob o peso, prendendo os moradores em suas casas. As ruas, antes movimentadas com comerciantes, artesãos e cidadãos romanos, transformaram-se em rios de cinzas e lama, engolfando tudo em seu caminho. Enquanto isso, em Herculano, localizada mais próxima da base do vulcão, a fúria do Vesúvio se manifestou de forma ainda mais devastadora. Uma série de fluxos piroclásticos, nuvens superaquecidas de gás, cinzas e rochas vulcânicas
desceram as encostas do vulcão a velocidades impressionantes, incinerando tudo em seu caminho. Os fluxos piroclásticos atingiram Herculano com uma força implacável, engolfando a cidade em um instante. A temperatura extrema, estimada em mais de 500 graus Celsius, vaporizou instantaneamente qualquer forma de vida, preservando os habitantes da cidade em seus momentos finais. A erupção do Vesúvio em 79 d.C. foi um dos desastres vulcânicos mais mortíferos da história, matando milhares de pessoas e enterrando as cidades de Pompeia e Herculano sob metros de cinzas e detritos vulcânicos. Em 2 de maio de 2008, o ciclone Nargis, uma tempestade monstruosa equivalente a um furacão de categoria 4, atingiu a costa de Myanmar, um país do sudeste asiático localizado na Baía de Bengala. Com ventos implacáveis de mais de 215 km por hora e uma maré de tempestade colossal, Nargis desencadeou uma onda de destruição que devastou comunidades costeiras e deixou um rastro de morte e sofrimento incalculável. O delta do Irrawaddy, uma região densamente povoada e de baixa altitude na região sul de Myanmar, foi o mais atingido pelo ciclone. As comunidades agrícolas e de pesca que pontilhavam o delta foram devastadas pela fúria da tempestade, com casas, escolas e hospitais reduzidos a escombros pela força bruta do vento e da água. A maré de tempestade, que atingiu até 4 metros de altura, invadiu a costa, engolfando aldeias inteiras e transformando terras agrícolas férteis em um pântano salgado. Os arrozais, que sustentavam milhões de pessoas, foram destruídos pela água salgada, levando à escassez generalizada de alimentos e aumentando o sofrimento da população afetada. A resposta ao desastre foi dificultada pela infraestrutura precária de Myanmar e pela resposta lenta e inadequada do governo militar que governava o país na época. A ajuda internacional foi lenta para chegar às áreas afetadas, deixando milhões de pessoas sem acesso a alimentos, água potável, abrigo e assistência médica. O ciclone Nargis foi um dos desastres naturais mais mortais da história de Myanmar, com um número oficial de mortos superior a 138 mil, embora algumas estimativas sugiram que o número real de vítimas possa ser muito maior. A tempestade expôs a vulnerabilidade de Myanmar a desastres naturais e destacou a necessidade urgente de melhorar a preparação para desastres e os esforços de resposta. Em 12 de janeiro de 2010, às 16 horas e 53 minutos, hora local, um terremoto catastrófico de magnitude 7.0 atingiu o Haiti, uma pequena nação caribenha localizada em uma falha geológica importante. O epicentro do terremoto foi localizado a apenas 25 quilômetros da capital, Porto Príncipe, e a profundidade rasa do terremoto, apenas 13 quilômetros abaixo da superfície, amplificou a intensidade do tremor. O terremoto devastou Porto Príncipe e seus arredores, transformando edifícios, casas e infraestrutura em escombros em questão de segundos. O Palácio Presidencial, a Catedral de Porto Príncipe e vários ministérios do governo foram reduzidos a ruínas, juntamente com inúmeras escolas, hospitais e empresas. A escala da destruição foi impressionante. Estima-se que 3 milhões de pessoas, quase 1/3 da população do Haiti, foram afetadas pelo terremoto. O número oficial de mortos foi estimado em mais de 200 mil, mas o número real de vítimas provavelmente nunca será conhecido, devido à dificuldade de recuperar corpos dos escombros e à falta de registros precisos. O terremoto deixou centenas de milhares de pessoas desabrigadas, forçando-as a buscar abrigo em acampamentos improvisados em praças, parques e qualquer outro lugar onde pudessem encontrar um pedaço de terra seca. A escassez de alimentos, água potável, saneamento e assistência médica criou uma crise humanitária de proporções épicas. A resposta internacional ao terremoto no Haiti foi rápida e generosa, com países de todo o mundo enviando equipes de busca e resgate, suprimentos médicos,
alimentos, água e outros itens essenciais. No entanto, a escala da destruição e a fragilidade da infraestrutura do Haiti dificultaram a entrega da ajuda aos necessitados. O terremoto de 2010 foi um evento divisor de águas para o Haiti, expondo as vulnerabilidades profundas do país e os desafios enfrentados por sua população. A reconstrução seria um processo longo e árduo, exigindo um compromisso sustentado da comunidade internacional e um esforço concertado do povo haitiano para reconstruir suas vidas e seu país. Da fúria sísmica do terremoto de Tohoku ao poder implacável do ciclone Nargis, esses eventos nos lembram do poder implacável da natureza. Eles servem como um testemunho da fragilidade da vida humana e da necessidade de humildade diante da força bruta do nosso planeta. Mas em meio à devastação, também vemos o espírito humano inabalável, atos de bravura, compaixão e resiliência que brilham na escuridão. Testemunhamos comunidades se unindo para se reconstruir, a generosidade de estranhos e a determinação inabalável do espírito humano para superar a adversidade. Ao refletirmos sobre essas histórias de devastação e resiliência, devemos nos lembrar das lições aprendidas. Devemos respeitar e proteger nosso planeta para evitar futuras catástrofes. Devemos investir em infraestrutura sustentável, promover a conscientização sobre desastres e trabalhar juntos para construir um futuro mais seguro e resiliente para todos.